Então tá, Luiz Gonzaga, feliz de estar aqui com essa iniciativa do Correio do Povo e vou apresentar um pouco do meu trabalho, da minha poesia, da minha trajetória literária. E realmente, nesse período de confinamento, as pessoas estão inventando várias maneiras de, primeiro, de se comunicar umas com as outras, né? Porque o ser humano não se basta na sua individualidade, né? A comunicação se dá de alguma maneira, como essa que a gente está fazendo agora. Quanto à questão de sobrevivência, de trabalho, eu tenho diversas atividades, né? Estou terminando a minha dissertação de mestrado e tenho o meu curso que eu dou na minha casa, que também dou de maneira online, que é o Itinerário Formação Literária. Esse é um curso para quem gosta de ler, ou para quem escreve, ou para quem ensina e quer ampliar o seu repertório. É um curso que a gente aprofunda questões teóricas e um repertório de leitura mais amplo, que serve de base para várias coisas, não só para quem escreve, para quem não escreve. Eu tenho alunos que são formados em pedagogia, já tive pessoal de jornalismo, já tive pessoas de várias áreas e que têm esse prazer pela linguagem e pela literatura. Então, o Itinerário de Formação Literária são aulas individuais que eu estou fazendo por Skype, por todos esses outros similares ao Skype que a gente tem hoje aí. Bom, então vou fazer uma passagem aqui por 6 dos livros de poesia que eu lancei. Eu lancei mais do que 6, mas eu pensei 6 que dão um pouco da minha trajetória. Eu escolhi começar pelo Palavra Mágica. Palavra Mágica é o meu 5º livro. Antes eu tinha lançado Viagem dos Olhos, Baixou um Santo em Mim, O Baú do Gogó e Quase Eu. Palavra Mágica é um momento de depuração dessa trajetória que começou lá pelos 15 anos, quando eu comecei a querer escrever poesia e na verdade eu queria fazer rock and roll, queria fazer uma banda que nem o Deep Purple. Aí eu fui ler os poetas para escrever letra de música melhor, né, para conhecer a versificação com mais profundidade. E quando eu li o Manuel Bandeira, eu descobri o prazer também do texto no papel, não precisava do resto da banda. E a partir daí eu fui lendo tudo que tinha de poesia brasileira na biblioteca de José Guimarães, do Centro Municipal de Cultura, de poesia brasileira do século XX, li todos os modernistas, fiz faculdade de letras e segui estudando. Então, quando eu chego no Palavra Mágica, é já uma depuração desse caminho. E Palavra Mágica ganhou o Prêmio Açoriano de Literatura, tem 80 poemas, desses 80, 30 são haikais e 50 são poemas mais longos, né? E um dos poemas desse livro tem uma história curiosa. O Antônio Carlos Sequim, né, poeta, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje membro da Academia Brasileira de Letras, ele me ligou um dia pedindo autorização para colocar esse poema. Ele fez uma aula inaugural na Universidade Federal do Rio de Janeiro e essa aula inaugural ia ser publicada, então pedindo autorização para publicar o poema, né, nessa publicação. E esse mesmo poema integrou, acho que mais uns 2 ou 3 livros do Antônio Carlos Sequim depois, né, Memórias de Leitor de Poesia e outro livro dele sobre estudos da poesia brasileira. Esse poema também, quando Antônio Cícero veio dar um curso aqui em Porto Alegre, que pegava toda uma trajetória da poesia, de Camões, poesia francesa, Manuel Bandeira, né? E eu assistindo o curso ali, e entre os poemas, de repente, vem esse mesmo poema. Esse poema também está no livro Roteiro da Poesia Brasileira nos 80, que o Ricardo Vieira Lima é o que fez esse estudo sobre os poetas que começaram a publicar nos anos 80, né? Essa coleção vai desde as raízes até os anos 2000, arcadismo, romantismo, parnasianismo, simbolismo, vai por toda a história da poesia brasileira. Esse poema é comentado pelo Ricardo Vieira Lima e ele faz essa distinção, ele pega esse poema como representante de uma volta ao literário que caracteriza a geração de 80 na visão dele, né? Uma volta em contraste com a geração 70, que era uma poesia mais ligada à vida. Então, Ricardo Vieira Lima, no seu livro, diz assim, né, comparando as poéticas dos anos 70 e dos anos 80. Prova disso é a simples comparação entre 2 poemas emblemáticos que representam, respectivamente, as poéticas das décadas de 1970 e 1980. O primeiro texto, escrito por Cacaso, no fim dos anos 70, e dedicado ao poeta e amigo Francisco Alvim, simboliza a poética marginal. Poesia, eu não te escrevo, eu te vivo, e viva nós.
A resposta a essa provocação nasceria 15 anos mais tarde pelas mãos do poeta gaúcho Ricardo Silvestrin, autor do poema que, a nosso ver, sintetiza admiravelmente a poética da geração 80. Aí o meu poema. Não quero mais de um poeta que a sua letra, palavra presa na página, borboleta. Nem quero saber da sua vida, da verdade que nunca foi dita, mesmo por ele, que tudo que viveu duvida. Não revire a sua cova, o seu arquivo. É no seu livro que o poeta está enterrado, vivo. Bom, o outro livro que eu quero mostrar para vocês é o Experimental. O Experimental é uma edição da Ame o Poema Editora, uma editora criada por mim e pelo Alexandre Brito. No Experimental eu resgatei uma parte da minha produção que ela é anterior, inclusive à Viagem dos Olhos, uma parte dela, que são alguns estudos que estão presentes também na minha trajetória poética como um todo. Eu divido assim, a minha poesia ela tem duas linhas. Uma linha que é mais experimental e aqui é mais explicitamente experimental, que é esse trabalho de invenção com a linguagem, de procurar maneiras novas de fazer o poema, de chegar ao verso, de relacionar com outras artes. E a outra linha é a linha da versificação do poema em si mesmo, da aprendizagem do poema, né? E no experimental, então, eu reuni coisas que já eram, essas experiências, que não entraram em livro nenhum porque eles eram muito radicalmente experimentais, né? E aí eles se encontraram todos nesse livro. A primeira parte desse livro são colagens. Eu recortei um dia recortei de jornais e revistas, várias palavras que eu aleatoriamente, que eu achava legal essa palavra, essa frase, esse conjunto botava no chão. Eu morava sozinho no JK, eu sempre brinco que isso só pode fazer morando sozinho, tu encher uma sala com palavras e frases recortadas. Se tiver um cachorro, o cachorro vai chegar, vai levar tudo embora. Depois de ter recortado todas essas palavras e frases pelo chão, eu montei 13 poemas, aí não de maneira aleatória, não é como quem diz assim, quando eu relato isso, alguém lembra de que o David Bowie botava palavras num saquinho e ia tirando uma para uma aleatoriamente para fazer uma letra. Não é um processo de construção aleatória. O aleatório foi só por afinidade a seleção, né, daquelas palavras em si. O que ia dar, primeiro não sabia. Depois eu fui montei 13 poemas diferentes, né, que eu achei legal, se eu juntar isso aqui com aquilo ali, com aquele outro, né? E o que eu buscava nisso? Eu buscava um efeito com um discurso que fosse construído de uma maneira mais analógica do que a gente construiria, né, normalmente se a gente estivesse pensando e escrevendo. Então eu vou ler para vocês uns poemas de colagens, né? É o seguinte: falar ou não falar. Tudo o que fizemos, espaço para nanicos, a biografia como gênero, a grafia de um nome, esconde-esconde, acha abstrata, símbolo, a paras do tempo, poesia da dispersão. A nossa voz, conceito de preservação, pensava que fosse um chapéu. Balanço final, leves sinais de vida, ainda é tempo, eu tenho vontade. A segunda parte desse livro são poemas que eu chamei de que são poemas de um único verso. Para exercitar, se conseguiria com um verso só fazer um poema. A terceira parte é um conjunto de poemas que eu chamei de Coisa com Coisa. Eu fui assistir uma exposição no Instituto de Artes e quando eu saí daquela exposição, fui caminhando lá pela Independência até pegar o ônibus perto do DCE para pegar o ônibus para ir para o Menino Deus. E aí eu fui pensando nessa exposição e fui criando o que eu tinha achado legal na exposição, que era tudo com fundo e figura. Então eu fui criando fundo amarelo, você encostado, fundo azul, o cachorro passando, fundo branco, o homem de preto e a sombra do homem, fundo verde e amarelo, a professora de moral e cívica, fundo amarelo, as suas pegadas, fundo branco, o par de chinelos. E assim eu fui fazendo esses poemas de fundo e figura, né? E aí o último poema diz assim: no fundo do mundo você passeia. Então, depois de um tempo eu descobri que esses quadros, eu levei o cartaz da exposição para casa, né? E não tinha lido, comecei a fazer os poemas. Depois, sei lá, um mês depois eu fui ler o cartaz da exposição e esses quadros
tinham sido criados a partir de poemas. Então, por algum motivo, eu retornei o processo, né, de construção, de criação desses quadros, eu retornei esses quadros à poesia. E a terceira parte é o discurso, que eu vou fazendo com uma letra por página, depois uma sílaba por página, e depois junto tudo, a parte final são todos os poemas, as letras todas emendadas, né? Não tem espaço entre as palavras, né? Então esse é o experimental, né? E aí eu convidei para fazer a orelha o André Abujanra, né? Dos Mulheres Negras, e tem o seu trabalho, né, do Juvenal Vem Tirar o Leite, o André Abujanra, que ele também tem uma música experimental e ele fez a orelha. E a outra orelha é do Ronald Augusto, que é um grande poeta experimental, também um grande poeta de vanguarda, de invenção, né? Então estou bem acompanhado aqui nas orelhas pelos experimentos. Bom, então a gente estava em 2004 com o experimental, agora a gente está em 2006 com o Menos Vendido. O Menos Vendido é um livro de 336 páginas, que ele é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama Manchas. Na parte Manchas tem os poemas longos, poemas, né, de diversos tamanhos, mas basicamente o poema com um certo fôlego, com uma certa tensão, com uma certa consistência. A segunda parte se chama Quieto no Meu Canto, que ali é o contrário, ali eu estou falando com pouquíssimas palavras, é um poema conciso, um poema que diz pouco com pouco, né? E a terceira parte se chama A Poesia de Cada Dia. Na Poesia de Cada Dia, eu me propus a escrever um poema por dia, até quando eu conseguisse. E eu consegui por 98 dias escrever um poema por dia. Depois, e também, quando eu não conseguia escrever num determinado dia, eu anotava alguma coisa que aconteceu, que eu percebi naquele dia, que pudesse gerar um poema, né? E dessa experiência, primeiro, uma das conclusões que eu cheguei é que, se a gente ficar atento, provavelmente alguma coisa no dia poderia render um poema, né? Ou alguma coisa que a gente leu, um filme que a gente viu, ou alguma coisa que aconteceu, ou alguma coisa que ficou sabendo, alguma coisa que viu por aí. Então, eu, né, durante 98 dias, eu consegui escrever a poesia de cada dia, né? O Menos Vendido também foi prêmio Açorianos, assim como o Palavra Mágica, né, melhor livro de poesia. O projeto, a capa é do Luiz Júdice, diretor de arte uruguaio, assim como a capa do Palavra Mágica e depois a capa dos meus livros de prosa, né? E ele teve essa ideia, né, de botar o poema, que eu tenho o poema que dá título ao livro, dentro do O de O Menos Vendido aqui na capa, né? Então, uma sacada gráfica muito legal do Luiz Júdice. Então, o poema que dá título ao livro, o poema que se chama O Menos Vendido, que está aqui na capa, diz assim: custa muito para se fazer um poeta, palavra por palavra, fonema por fonema. Às vezes passa um século e nenhum fica pronto. Enquanto isso, quem paga as contas, vai ao supermercado, compra sapato para as crianças. Ler seu poema não custa nada. Um poeta se faz com sacrifício. É uma afronta à relação custo-benefício. Outro poema do Menos Vendido. Há uma cidade por dentro que percorre cada corpo. E aonde quer que se vá, ela vai junto. Cidade dentro de outra cidade. É por isso que se diz minha cidade. E sendo corpo, também dói e dá prazer. Concreto abstrato, dissolvendo em lembrança argamassa, às vezes dói tanto que se quer expelir, arrancar a cidade de dentro, mas é feita de tempo, matéria mais dura que o cimento. Ainda menino, se descobre lá dentro o guerreiro para lutar contra o destino. Armado de escudo e uma espada dentro do corpo franzino, segue valente, enfrentando o que vier pela frente. O menino cresce, fica homem, e tudo que chorou, e tudo que sorriu, numa conta de subtração vai dizer a sua sorte. Mas a morte só vem quando um tiro certeiro derruba não o homem, mas o guerreiro. Bom, depois do Menos Vendido, veio o Metal, que é de 2013. No Metal, eu trabalhei também uma divisão do livro em 2 partes.
A primeira parte se chama A Encosta Recortada do Poema. Na encosta recortada do poema tem diversos poemas com feituras diferentes, né? Mas eu dei esse título pensando na encosta, né? Como se fosse um mapa, né? Que tem diversas reentrâncias, né? Que tem diversos formatos que tem o poema. Então, a encosta recortada do poema. E então, nessa primeira parte são poemas diversos. A segunda parte eu chamei de acervo pessoal. Então, nessa segunda parte, eu trabalhei com uma pesquisa que eu fiz de quadros de pintores brasileiros do século XX, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do MASP e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, eu peguei vários, Ciron Franco, Nivaldo Granato, Karin Lambert, Henrique Firot, Iberê Camargo, e eu fui buscar nesse trabalho da linguagem visual narrativas que havia dentro desses quadros, diversas narrativas, mesmo num quadro abstrato, né, que é possível compor uma narrativa a partir daquilo que estava indicado ali. E dialogar também com essa forma de construção do discurso, né? Porque a linguagem visual é a linguagem mais de vanguarda entre as artes, é a linguagem visual, a ponto que a gente já aceita uma mancha como um quadro. Se tu vai fazer isso num poema, ainda tem gente que ainda se espanta, mas ninguém mais se espanta que um quadro possa ser uma mancha, um traço, um risco, um ponto, né? Então eu fui dialogar como é que a gente faria isso com a linguagem das palavras, né? De uma forma que depois o quadro nem está citado aqui, o quadro foi só o motivo para gerar o poema, né? E o metal também foi finalista do Prêmio Portugal Telecom e do Prêmio Brasília de Literatura. Poema do metal, da parte A Encosta Recortada do Poema. Há um defeito de fabricação, falta de inspiração no projeto. Se alguém tivesse sido convidado para dizer o que achava, talvez ocorresse virar os olhos para dentro. Num sistema móvel, olhar para fora, olhar para dentro, não apenas para cima, para baixo, para os lados. Talvez fosse escuro e precisasse acender a luz como os vagalumes. Enzimas, sucos, sinapses, sangue na correria, gases. É por dentro que a vida segue ou se interrompe e se aproveita para nos trair, já que não estamos vendo. Outro do metal. A solidão da árvore nasce, cresce e renasce, quase nunca morre, sem ninguém para dividir um segredo. Com ela se aprende a não se corromper pelo amor. O vento verga, a chuva embriaga, nenhum amor a estraga. Soneto, do italiano Som Pequeno. Primeiro era a letra, uma oitava e 2 tercetos. Com diferentes melodias, se cantava na Sicília, na corte de Frederico II. Até que um poeta de Santa Firmina deu-lhe a forma definida que conquistou o mundo. Fragitone era o seu nome, antes de Petrarca fazer do soneto a sua marca. Depois vieram Dante e Camões, 2 poetas dos grandões, e Shakespeare, o inglês que mudou o 4433 para 4442, um esquema retrancado, com um verso recuado. Então, um poema do metal da seção Acervo Pessoal. Tela 4. A mulher vermelha beija o homem amarelo. Seus corpos são leves rabiscos. Depois do beijo, quem sabe um dia depois, voltam a ter o peso que os corpos carregam sem beijo. Tela 19. É uma coroação hedionda. A escuridão ressalta o ouro da coroa, mas avisa que tempos difíceis virão. O falso rei e a falsa rainha subiram ao trono, e tudo que é baixo vai subir junto. Alguns chamam o que digo de profecia, e respondo que basta olhar para ver, mas o ouro, que reluz no escuro, cega. Tipógrafo saiu em 2016, eu lancei pela editora Patois. Ele vem depois do metal. E o metal vem depois de eu ter lançado 2 livros de prosa, que são o Videogame do Rei, que é um romance, e o Play, que é um livro de contos, né? E dessa experiência da prosa,
Na prosa a gente pode exercitar um alargamento discursivo que muitas vezes a gente não é franqueado a poesia sob pena do poema ficar uma discussão, de ficar um texto, né? E a prosa não, tu bota ali os contudos, entanto, mesmo assim, né? Todos os encadeadores textuais, né? É um passeio pelo encadeamento textual, né? Um poeta se sente liberado para poder usar toda a linguagem na prosa. E o metal, ele herda um pouco desse trabalho. Tem poema mais longo, tem poema com mais encadeamento textual, né? E no tipógrafo eu estou retornando ao verso mais conciso, à melodia, à métrica, não que eu conte sílabas, até alguns contei, mas o tamanho do verso, uma certa regularidade do verso, estou voltando à concisão, né? Diferente do trabalho que eu fazia lá, herança da prosa. Por outro lado, outra herança da prosa foi experimentar uma certa consistência, uma certa profundidade, porque tu começa na prosa a falar de um personagem, os sentimentos, entra um pouco de filosofia, de psicologia, de pensamento, de aprofundamento, que eu achei uma experiência interessante também vinda da prosa, e tentei fazer poemas, que eu chamei poemas com densidade de prosa. Então isso tem um pouco no tipógrafo, tem um pouco no metal, tem um pouco no livro que eu vai vir depois. E o procedimento criativo para chegar a essa poesia com densidade de prosa foi empurrar a função poética da linguagem para trás, né? A função poética da linguagem que veio muito para frente com a poesia de vanguarda, com a poesia do final do século XX, foi no meu gesto criativo, foi empurrada para o lugar dela, para deixar as outras funções poderem falar também, né? A função emotiva, a função referencial, a função apelativa. Então, um poema do tipógrafo. Dança. Sim, existe a dança. O corpo solto avança e recua leve nos passos matemáticos. 1, 2, 1. Como se fosse mais fácil viver num tempo menor. Brincadeira de criança que sabe de cor o roteiro e ri na hora marcada. Fora da dança, o infinito nos convida, nos seduz com passos improváveis. Mas temos 2 olhos, apenas 2 pernas e, sobretudo, 2 mãos, onde só cabe um punhado de estrelas. Fruta. Se descontar todo o lodo, se tirar fora o que fere, se esquecer a barbárie e apagar a luz da memória, se só tiver olhos agora, se aceitar a cegueira retroativa e sem rancor, talvez a vida nova, como a lua acenda acesa, sabendo que vai minguar outra vez e crescer e ser lua velha, madura, fruta no céu, é preciso colher antes que apodreça. Désolé. Preciso ser forte, tão forte que não seja mais eu, não sobre nem rastro daquele que um dia nasceu. Preciso apressar o passo para chegar antes de mim. Ao me ver, direi désolé, breve como o garçom francês. Preciso me chamar de outro nome que traga outra pessoa muito melhor que essa aqui. Que tal super-homem? Metro. Se o poeta conta as sílabas, o caos todo se ordena, o dinheiro não acaba, ou tudo é alheio, o vento varia, o poeta perde a conta, perde o prazo, paga juros. Se o coitado conta as sílabas, a incerteza se conforma, as respostas andam em fila, inconsciente se decifra no meio da rua, dia claro, pois assim parecia ser, quando o poeta, quando o mundo, eram um número pequeno, fácil de contar nos dedos. E de 2019, o livro Sobre o Quê, que eu também lancei pela editora Patuá. Nesse livro, eu continuo trabalhando na mesma esteira do tipógrafo e trouxe também alguns poemas mais antigos que não tinham entrado nem no metal, nem no tipógrafo, e alguns até do tempo do Menos Vendido, né? Que eles fazem um certo contraponto com esses poemas dessa linhagem do tipógrafo, esses poemas mais com consistência, poesia com consistência de prosa. São poemas mais concisos, mais concentrados, que não entraram nos outros livros e ficaram ali aguardando o seu momento, né, que chegou, entraram para o Sobre o Quê. Então vou ler para vocês alguns poemas do Sobre o Quê. Ou,
Ou as folhas se foram, mas voltam outra hora mais fortes. Ou a pele velha se vai enquanto uma nova se fortalece. Ou a nova não se sabe o que, é tão nova que não se sabe. Ou o pior resolveu tomar o lugar do melhor, que nem era melhor. Ou é um tempo passageiro que logo se dissipa como nuvem. Ou é uma nova etapa, e será tão longa que iremos antes dela. Lugar. Tem os que dão a volta ao mundo, e ainda os que pegam um foguete e saem do planeta. Mas tem os que moram na mesma cidade a vida inteira. Um pode estar feliz por correr léguas ou triste fugindo de uma sombra. Outro pode amar seu chão ou se sentir atado sem saber como sair. Tem os que voltam, mas o lugar foi embora. Data. Ninguém tem a mesma idade, nem nascendo no mesmo segundo. O tempo que conta por fora não é o que marca por dentro. A memória do corpo, uma coleção de acontecimentos, o sentido e o sentir que faz o ponteiro correr mais rápido ou mais lento. Há sempre um tempo inexato, um maior ou menor descompasso entre o registro no cartório e o que diz o calendário. De tal modo que a data é um acordo, um forçado consenso entre o tempo de todos, tempo imaginário, e o de cada um, vário e disperso. Elástico. Se esticar a alma, 4 pontas de um lençol, puxar como cama elástica até onde der, quem sabe eu consiga. Ou ao contrário, soltar o elástico, voo rápido em direção ao centro, e tudo de que preciso é ir mais para dentro. Ou saber a hora certa de sair e de se recolher, movimentos de uma mesma sinfonia. Alguém tem outra ideia? Bom, então aqui encerra essa minha participação, agradecendo ao Luiz Gonzaga, ao pessoal do Correio do Povo, e que todo mundo tenha força para superar esse momento de quarentena e seguiremos juntos fazendo muita festa pela rua. Abraço para todo mundo.